A gente volta com o Alan Gani, nosso analista de economia agora, para falar um pouco mais sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master. Gani, o que você apurou aí para a gente em relação a patrimônio, a possibilidade de pagamento a investidores e etc. em relação ao Banco Master? Então, se a gente olhar as últimas informações financeiras, grandes números, né? O banco, ele tem mais ou menos um ativo de 86,4 bilhões de reais e um passivo de 83 bilhões de reais. Ou seja, no mundo ideal, essa diferença daria um patrimônio líquido de 3,4 bi, não teria problema. Só que tem um grande problema, né? Primeiro, o banco, ele trabalha alavancado, né? Então, ele não tem todo aquele dinheiro disponível para pagar imediatamente os credores. Muitos desses ativos são de longo prazo, só que as obrigações são de curto prazo. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que muitos desses ativos, Nonato, eles são de qualidade duvidosa. Por exemplo, precatório. Então, eu não consigo garantir que eu vou transformar esses ativos em caixa para pagar os credores. E aí fica desfalcado. Bom, aí eu vou recorrer ao FGC. Só que tem um problema adicional. O FGC tem recursos? Claro que tem. Tem ali, de acordo com a instituição, mais ou menos 121 bilhões de reais líquidos para pagamento. Só que o FGC, ele não pode destinar todos os recursos para pagar os credores do Master, porque as outras instituições vão ficar descobertas. Essa é a grande dúvida. Será que o FGC tem recurso suficiente para pagar todos os credores do Banco Master? Evidentemente, quem tem aplicações no Banco Master está bastante preocupado e com toda a razão. Não, com certeza, que imbróglio, né? Eu acho que a principal dúvida agora é qual que é o destino dos ativos do banco que seriam vendidos ou capitalizados. Exatamente, né? Então, quem é que vai querer comprar esses ativos do banco? Então, o banco tem lá CDBs, deve ter títulos públicos, tem precatórios, então vai ter uma boa avaliação de riscos e provavelmente também, numa situação como essa, o Banco Master vai vender esses ativos com desconto muito grande, porque o banco está precisando de dinheiro. E aí é claro que quem está comprando tem uma posição mais favorável. Mas muitos desses ativos, Paula, não vão ser, não vai dar para vender. Por quê? Porque são ativos de qualidade duvidosa ou porque tem um prazo de recebimento muito longo. Então, é claro que alguns ativos, sim, você consegue transformar em caixa, mas não vai ser suficiente para cobrir esses credores do banco, para cobrir o passivo do banco. E aí vai ter que entrar o FGC na jogada. E a grande dúvida, o FGC tem dinheiro suficiente para cobrir todos esses credores do Master? E ainda que tenha, você tem outras instituições também por aí para o FGC tomar conta também. Exatamente, eu não posso descobrir as outras instituições. Imagina se amanhã quebra um outro banco. E aí é um calote generalizado. Exato. Obrigado, Gani. Valeu. Daqui a pouco, hein? É assunto para a gente acionar também os nossos comentaristas. Hoje estamos com o Cristiano Beraldo e o José Maria Trindade. Beraldo, interessante a informação do Igor anteriormente, que aos poucos a gente vai descobrindo um pouco mais a respeito desse cenário de prisão do Daniel Vorcaro, de que talvez ele estivesse se preparando já para uma viagem. E vai bem ao encontro do que você dizia, Beraldo, a respeito dos aviões, dos veículos que essas pessoas acabam utilizando no momento de crise. Parece que esse talvez fosse o caso do Vorcaro, né? Pois é, Nonato. A gente precisa também ter prudência, né? Não quer dizer, ele provavelmente viajava toda semana para o exterior para viver a sua vida de luxo. Não sei se essa seria uma viagem de fuga ou se seria simplesmente mais uns dias curtindo a vida em Dubai. Agora, a gente tem uma questão importante, com base nisso que o Gani falou, é que houve uma autorização para que o Banco Master agisse da forma que ele agiu. Nós não podemos ignorar o fato de que a atividade bancária no Brasil é uma das mais regulamentadas, fiscalizadas e acompanhadas por um órgão do governo, que é o Banco Central. Portanto, é preciso entender como é que deixaram o Banco Master chegar neste ponto, vender tantos CDBs assim, a ponto de virar um risco para o próprio FGC. Isso não aconteceu por acaso. Há pessoas que precisam ser responsabilizadas.
ou porque agiram de forma dolosa, ou porque fecharam os olhos para o que estava acontecendo. Essas pessoas também têm que pagar por não terem agido da forma que se espera quando se está no exercício de uma função pública tão importante como alguém que está na área de fiscalização do Banco Central. Pois é, o que a defesa do Vorcaro diz é que ele ia se encontrar exatamente com os investidores, negando a possibilidade de fuga mesmo nessa viagem recente. Agora, Zé Maria, que sinal essa prisão envia para o mercado financeiro, principalmente para bancos que fazem captação via CDB? Mas isso não é novidade, já houve outras prisões por crimes financeiros aqui, ela é imortalizada, os crimes financeiros, né, numa música muito importante que fala da coroa Brastel e de escândalos das joias, né, do RPM, e o Brasil já tem um tempo que esses escândalos financeiros não levavam à prisão. A gente lembra, por exemplo, do Cacciola, que foi para a Itália, ele era cidadão italiano, ele era mesmo italiano, e foi preso quando foi no país vizinho, lá em Mônaco, e acabou preso e cumpriu pena aqui no Brasil, exatamente por crimes financeiros. Este é um crime como outro qualquer e eu acho até muito mais grave, porque acaba atingindo mais pessoas, aposentadorias, poupanças e etc. Eu entendo que quem compra um produto assim, ele está apostando no risco, sabe que vai acontecer, mas quer tirar o dinheiro antes, ou então os de má fé que levam o dinheiro dos outros, né? Ou de fundos, aí fundos de pensão, mesmo fundos de aplicação, está dando o juro maior, um lucro maior, e vão em frente até quando eles não acreditam na possibilidade de uma intervenção assim, e aconteceu. Agora, o que acontece é o seguinte: o Brasil passou pelo PROER, né, que foi um movimento muito importante, um programa que fez uma geral nos bancos do Brasil, e agora está precisando de novo, o ambiente está de novo conturbado, e a credibilidade é tudo. Eu aprendi que o mundo ele se baseia em credibilidade, né? Tudo é uma abstração. O Banco Central, sem a credibilidade, é um monte de tijolo, mármores, vidros e tal. O que sustenta o Banco Central é exatamente esta credibilidade. A prova de que o Banco Central não existe na prática é que, se a Justiça determinar a extinção do Banco Central ou de qualquer banco, amanhã ele não existe mais. Então, é o caso de uma entidade bancária como esta. O que é preciso é ir atrás do dinheiro dos diretores, é ir atrás do dinheiro do presidente ou do dono do banco. Esses sabem o que está acontecendo lá dentro e fazem de má fé. Um roubo assim, ele é grave e deve merecer a mesma pena de alguém que colocou uma arma no cidadão e tira o dinheiro do bolso dele ou o celular, ou seja lá o que for. Então é preciso manter a credibilidade do sistema bancário. Isso sustenta o país, a credibilidade. Aliás, Beraldo, Zé toca num ponto que eu queria abordar contigo, que é essa questão da credibilidade. O PROER, que ele citou, programa implantado lá no governo do Fernando Henrique, né, para auxiliar instituições financeiras que passavam por momentos de crise e que foi muito polêmico, inclusive, na época, meados dos anos 90. Agora, Beraldo, essa questão da credibilidade das instituições financeiras é algo de extrema relevância e importância à medida em que tudo gira em torno de instituições financeiras, de bancos, e a gente não pode jogar todo mundo na mesma vala, né? Bom, sem dúvida alguma, Nonato, mas a gente precisa lembrar que o Brasil hoje ele tem um número expressivo de pessoas que parecem estarem dispostas a arriscar o seu dinheiro em busca de um retorno melhor, né? Essas promessas de retornos irreais, seja com Bitcoin, seja com investimentos que a gente nunca imaginou, e as pessoas acabam embarcando. De repente você tem lá o faraó do Bitcoin que conseguiu arrecadar bilhões de reais. A gente fica se perguntando, mas não é possível que tenha tanta gente que sua para ganhar dinheiro, para fazer uma pequena poupança, e de repente, diante de um pilantra, simplesmente pegue o seu dinheiro e coloque ali acreditando que o Bitcoin é um instrumento mágico que vai te dar retornos estratosféricos.
E a mesma coisa a gente vê acontecendo nesse tipo de operação como a do Banco Master, que vai oferecendo esses retornos irreais, que claramente demonstram que há alguma coisa errada, mas diferente do golpe do faraó do Bitcoin ou tantos outros, a gente vê que o Banco Master atua no mercado extremamente regulado. Quando ele coloca na praça uma oferta de retorno de 120%, 140% do CDI, coisa que nenhum banco está fazendo, as autoridades têm que ter uma atenção em relação a esse banco, porque isso demonstra que tem alguma coisa errada. Só que, diante do que aconteceu com o Banco Master, a gente vê que há uma preguiça, digamos assim, das autoridades ficarem em cima desse tipo de oferta milagrosa que simplesmente não existe. Acaba sendo um golpe. Em nada diferente da Fazendas Reunidas Boi Gordo, que teve lá atrás, sei lá, acho que na década de 90, e que foi sendo reinventado e reaplicado para a gente chegar agora nesse fenômeno que se tornou o Banco Master. Uma operação no mercado regulado que, de repente, a partir das amizades poderosas, pôde se transformar nesse monstro que ameaça até o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, o sistema bancário brasileiro demonstra uma imensa fragilidade que deve deixar todos em alerta. Todos os investidores brasileiros precisam ter muita cautela e reforçarem a sua percepção, o seu entendimento de que não existe nada que dê esses retornos estratosféricos e que seja seguro. Uma coisa é incompatível com a outra. Portanto, aí a participação também do Beraldo, é o assunto desta manhã, a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, prisão determinada pela Justiça Federal de Brasília numa ação em que há outros mandados de prisão sendo executados também pela APF, e ocorrendo exatamente 24 horas depois de um anúncio, da venda do Master para o grupo Fictor, que não é tão conhecido assim, mas teria por trás investidores árabes. E a prisão do Vorcaro teria ocorrido no momento em que ele estaria se preparando para viajar, segundo sua defesa, para se encontrar exatamente com esses investidores árabes. Esse é o assunto que domina o noticiário nesta manhã de terça-feira. A gente segue acompanhando e monitorando de perto para você aqui na Jovem Pan. Rede Jovem Pan. Agora são 9 horas. Repita. 9 em ponto. O Alan Gani está nos estúdios aqui do Jornal da Manhã. A gente volta a falar sobre a prisão do dono do Banco Master com ele, nosso economista aqui nos estúdios, Gani. Agora um ponto interessante que a gente precisa tocar também, eu até anotei aqui alguns pontos que você foi falando. Se o Master ele for realmente liquidado, pode haver de fato compradores para os ativos saudáveis do banco. Mas há algum estigma, alguma marca negativa que fica desses ativos? Não, em relação aos ativos, não, né? Porque, na verdade, vamos supor que o Banco Master tenha títulos do governo. Aí não tem nenhum problema, né? O título do governo não tem uma alta credibilidade no mercado. Então, não tem a marca do Master no ativo. Isso não é nenhum problema. Então, o que vai ser feito agora é que os possíveis compradores vão avaliar o risco da carteira do Banco Master, né? Então, é claro que tem, provavelmente, na carteira ativos bons, mas também tem ativos de qualidade duvidosa. Mas o grande ponto é que a totalidade desses ativos não vai ser suficiente para cobrir os passivos, né? E mesmo nessa diferença, né, que eu trouxe ali dos 83 bilhões de reais de passivos que tem o Master, apenas 62 bilhões estariam a cargo do FGC. Então, é uma quantia bastante grande, Paula. E veja, hoje é a maior intervenção do Banco Central num banco privado. Se a gente pegar a segunda maior, que foi a do Bamerindos, né, corrigindo pelos valores da inflação, evidentemente, hoje seria na ordem de 20 bilhões de reais. O Bamerindos, que ficou famoso lá com a propaganda, né, a poupança Bamerindos continua numa boa. 20 bilhões de reais.
Hoje, a gente está falando de um passivo do Banco Master de 83 bilhões de reais, ou seja, 4 vezes superior à segunda colocada, que foi o Bamerindos. O tempo passa, o tempo voa, é isso aí. A poupança Bamerindos continua numa boa. O Gani, rapidamente aqui, acho que a gente tem 50 segundos para que você possa nos trazer detalhes da administração. Isso fica agora a cargo do Banco Central, nomeia-se um interventor aí? Exatamente, né? Agora fica a cargo do Banco Central, tem um interventor e agora inicia todo um processo de limpeza dessa carteira, né? De venda dos ativos, e a preocupação imediata é cobrir os credores do banco, ou seja, os investidores do banco, seja pela venda dos ativos, seja pela garantia do FGC, e já se inicia também o processo dos investidores recorrerem ao FGC, mais ou menos 30 dias para o ressarcimento. 30 dias, portanto, um mês. A gente tem muito assunto ainda a abordar em torno dessa questão do Banco Master aqui na programação da Jovem Pan. Já já o Gani volta com a gente.